Bem-vindos e bem-vindas ao estudo da cinética química. Como o próprio nome sugere, estudaremos a velocidade das reações químicas. Além de ser muito importante em termos industriais, também está relacionado ao nosso dia a dia. É o que veremos a seguir. Considere que uma pessoa está se deslocando da cidade de Aracaju até a cidade de Itabaiana. A distância entre as duas cidades é de 56 quilômetros. Se essa pessoa sai de Aracaju às 13h35 e chega em Itabaiana, às 14h35, ela gastou 1 hora nesse deslocamento. Qual seria então a velocidade média desse percurso? A gente teria que velocidade média é a variação do deslocamento sobre a variação do tempo. O deslocamento é de 56 km, como já vimos, e o tempo gasto para percorrer esses 56 km de 1 hora. Então, nós teríamos aí uma velocidade média de 56 km por hora. Quando nos referimos às reações químicas, como é que nós calculamos a velocidade com que elas acontecem? Vamos considerar a seguinte situação. Vocês observam aí uma ilustração do funcionamento de um airbag. O airbag, uma bolsa de ar em inglês, nada mais é do que uma espécie de almofada armazenada no volante, no painel e outras partes do veículo. Ela é feita de nylon, ou seja, é um equipamento de segurança desenvolvido para proteger as pessoas dentro do veículo, amortecendo o impacto do ocupante do carro ou dos ocupantes com o volante, por exemplo, no caso de colisões muito fortes. No interior dessa almofada do airbag, existe uma espécie de explosivo que vai gerar uma reação química que dura menos de 40 milissegundos. Essa explosão é responsável por produzir um gás que vai encher o airbag. No mercado, os dois componentes mais utilizados são a azida de sódio e o nitrato de guanidina. Este último, que eu mencionei, é o mais usado nos carros mais novos. O airbag também precisa esvaziar em seguida, para que o motorista não fique pressionado e não corra o risco de asfixia. O nylon dessa almofada, ela contém furos que vão esvaziar o airbag em aproximadamente 4 segundos após a colisão. Vocês observam que essa reação por exemplo, aí, do nitreto de sódio ou da azida de sódio, ela produz o gás nitrogênio, que é o gás responsável por inflar o airbag e proteger o passageiro, o motorista, o ocupante do carro da colisão com as partes duras do veículo. Isso precisa acontecer de forma muito rápida. Então, a cinética química estuda justamente esses processos. Reações que são rápidas ou reações que são lentas, como acelerar reações que são muito lentas ou como retardar reações que são muito rápidas. É o que nós vamos ver durante o estudo da cinética química. Então, a velocidade média ou a rapidez de uma reação química, ela é a relação entre o que foi consumido, no caso o reagente, ou formado, o produto, e o tempo decorrido para esse consumo ou para essa formação. Novamente, eu refaço a pergunta. Como medir a velocidade de uma reação química? Nós vamos ver que existem duas formas. Vou tomar como referência essa reação do tipo A sendo transformada em B. A reagente, B produto. Então, a velocidade média de uma reação, ela sempre vai relacionar, ou melhor, na maior parte dos casos, ela relaciona a variação da concentração e o intervalo de tempo. Estou falando isso porque pode ser concentração, pode ser volume, pode ser massa, pode ser número de mol, quantidade de matéria. Então, geralmente a gente utiliza mais a concentração. Então, desse modo, a expressão da velocidade média, ela será dada por velocidade média, a variação da concentração sobre a variação do tempo. Então, a gente vai ter a concentração final de uma determinada substância menos a concentração inicial dela, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. A gente também pode escrever isso de forma específica em relação ao reagente ou ao produto. A velocidade média seria a variação da concentração do reagente sobre a variação do tempo,
ou a variação da concentração do produto sobre a variação do tempo. Observe que esses colchetes estão representando, como vocês já estudaram anteriormente em outros conteúdos, como soluções, diluição, a gente representa a fórmula da substância dentro do colchete para indicar a concentração. O tempo vocês já estão acostumados em matemática, química, física e outras áreas do conhecimento, representado pela letra T. Chama atenção somente para o detalhe do sinal negativo para a velocidade média em relação ao reagente. Não é que a velocidade é negativa. Isso significa dizer que é a velocidade de consumo de um determinado material. Então, esse sinal ele está indicando justamente que a concentração final ela é menor do que a concentração inicial. E para não trabalharmos com valores negativos, se quisermos fazer dessa forma, nós usamos o sinal de menos antes da variação dos reagentes na expressão ou o sinal de módulo. Observem agora essa tabela da reação entre o N2O5 produzindo NO2 e o gás oxigênio O2. Nessa tabela vocês percebem que eu estou tomando como referência o intervalo de 0 a 5 minutos. Em 0, a concentração de N2O5 é 0,112 e em 5, 0,08. Se eu quiser calcular a velocidade média de consumo, considerando que é um reagente do N2O5 nesse intervalo de 0 a 5 minutos, é só a gente utilizar os valores de concentrações. No tempo 5, a concentração é 0,08, no tempo 0, a concentração é 0,112. Efetuando os cálculos, nós vamos encontrar aí 0,0064 mol por litro minuto. Se eu quisesse calcular em relação ao N2O5 ainda no intervalo de 5 a 10 minutos, qual seria o valor? Eu vou deixar para vocês realizarem esse cálculo e praticarem. Vamos seguir agora mais um exemplo, só que dessa vez em relação ao NO2. Como que a gente poderia efetuar esse cálculo? Observe que eu estou pegando o mesmo intervalo de 0 a 5 minutos. Então, a velocidade média, a concentração final, ou seja, no tempo 5, nesse caso, 0,064, menos a concentração inicial, no tempo 0, é 0. Efetuando os cálculos, nós vamos encontrar aí 0,0128 mol por litro minuto. Novamente, para vocês exercitarem, só que dessa vez em relação à produção, ao produto formado, eu deixo aí o desafio de 10 a 20 minutos. Faça o cálculo, pode comentar, qualquer coisa, eu estaria à disposição para ajudar. Seguindo, a gente pode analisar a relação entre a velocidade média dessas três substâncias da reação que vocês observaram nos slides anteriores, no mesmo intervalo de tempo. O que acontece aí? Estou tomando como referência o intervalo de 0 a 10 minutos. Usando os valores da tabela, a gente tem aí as concentrações finais e iniciais de cada um deles. Efetuando o cálculo, nós vamos encontrar que essa velocidade média para o N2O5 é 0,0056, para o NO2 0,0112, para o O2 é 0,0028. Se vocês observarem, eles guardam uma relação entre eles, uma proporção. E essa proporção está relacionada aos coeficientes estequiométricos. Então, a gente pode concluir que os valores das velocidades médias obedecem a essa proporção estequiométrica da reação. Se vocês observarem 2, 4 e 1, são os coeficientes estequiométricos da reação que nós vimos anteriormente. E, pelas velocidades, a gente consegue perceber essa relação. Se vocês observarem aí, do N2O5, o valor é 0,0056, que é o dobro de 0,0028. A mesma coisa em relação ao NO2. 0,0112 é 4 vezes o valor do O2, da velocidade de formação do O2, que é 0,0028. Vamos seguir porque tem algo interessante ainda aí. Se a gente divide esses valores das velocidades médias pelos coeficientes estequiométricos de cada um deles, nós encontraremos um valor que é considerado a velocidade média da reação. Não a velocidade média da reação do N2O5, ou do NO2 ou do O2, mas a velocidade média da reação de um modo geral.
Exemplo, né? Pegando aí os valores que nós calculamos no slide anterior, dividindo pelos coeficientes estequiométricos, nós vamos encontrar 0,0028. Ou seja, se eu tenho a velocidade média da reação como um todo, eu posso determinar a velocidade média de cada componente da reação, seja ele reagente ou produto. É só multiplicar a velocidade da reação como um todo pelo coeficiente estequiométrico. Então, isso facilita, na verdade, os cálculos que podem ser efetuados. De forma genérica, essa velocidade média, eu já tinha até adiantado um pouco, né? Quase um bom spoiler. Para uma reação genérica do tipo A reagindo com B produzindo C e D, a gente pode escrever a equação da velocidade como sendo, se vocês observarem aqui, em relação à variação da concentração de A sobre a variação do tempo, é a velocidade média de A. Dividindo pelo coeficiente estequiométrico, de modo genérico aí é a gente tem a velocidade da reação, como é reagente negativo. A mesma coisa em relação a B. Os produtos C e D, a única diferença é que é positivo. A gente teria a velocidade média para qualquer um desses componentes. Para ajudar vocês no entendimento dessa relação, eu escolhi esse exercício. Diz assim, na reação que está aí descrita, a velocidade média dessa reação em certo intervalo de tempo é 8 mol por segundo em relação à água oxigenada. Não é a velocidade da reação completa, como um todo. É somente em relação à água oxigenada ou peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. Qual a velocidade em relação ao oxigênio no mesmo intervalo de tempo? Observe que a questão está relacionando o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, H2O2, com o gás oxigênio, o O2. Então, a gente pode fazer o seguinte, a velocidade da água oxigenada é 8 mol por segundo, nós queremos determinar a velocidade de O2. A velocidade da água oxigenada, dividindo pelo coeficiente estequiométrico, que é 2, vai ser igual à velocidade do gás oxigênio, dividindo por seu coeficiente estequiométrico, que é 1. Substituindo o valor da velocidade da água oxigenada, a gente vai ter 8 por 2, que é igual a 4. Ou seja, a velocidade do gás oxigênio de formação é 4 mol por segundo. Se vocês tivessem observado somente os coeficientes estequiométricos, nós teríamos que a relação entre eles é de 2 para 1. Ou seja, se um é 4, a outra é metade. Se um é 8, a outra é metade. Metade de 8 é 4. E para finalizar, aquela nossa reflexão básica. O que essa frigideira aí tem a ver com tudo isso, né? Eu lembrei de um texto escrito pelo monge zen budista Haemin Sunim, ex-professor da Faculdade de Artes Liberais em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele disse em seu livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, que para desgrudar a comida de uma frigideira, apenas despeje água nela e espere. Após um tempo, a comida se soltará sozinha. Então, muitas vezes a gente fica lá, né? Coloca detergente na esponja e fica passando e força. Então, muitas vezes a gente acaba tentando lutar contra algumas situações. Então, não lute para curar suas feridas. Apenas despeje tempo no seu coração e espere. Quando suas feridas estiverem prontas, elas vão se curar sozinhas. Então, paciência é algo raro hoje em dia e muitas pessoas só estão interessadas no agora, não sabem esperar. É um padrão de comportamento que reflete a cultura do imediatismo. Você precisa aprender a esperar a hora certa para cada coisa. Na próxima aula, nós continuaremos o estudo sobre cinética química e falaremos sobre a teoria das colisões. Até lá!